E hoje aqui nós temos reunidos, nesse café da manhã da Marcha para Jesus, a SEAB, apóstolo Estevão, o nosso líder e o nosso presidente. Eu sou o vice-presidente da SEAB e sei da importância dessa unidade que nós temos, a aliança que nós temos no corpo de Cristo. E nesse tempo a Marcha para Jesus ela é de uma importância muito grande, porque é o fator principal que demonstra essa unidade, não só para nós, mas também para aqueles que estão lá fora. Muitos deles passando por situações terríveis e não têm qualquer tipo de alternativa. Nós vivemos assim um momento em que as pessoas lá fora estão vivendo verdadeiro pânico. E para isso nós não podemos deixar que essa situação possa abalar as nossas vidas como homens de Deus e como mulheres de Deus. Então, algo muito importante, o reino de Deus não está em crise. Amém? O reino de Deus não está em crise. E nós temos que nesses momentos tomar alguns posicionamentos. Eu quero hoje ministrar para você sobre Elias, uma passagem que todo mundo já viu, que já foi pregada, que já foi ministrada, os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, e tantas coisas que a gente vê, mas eu quero dar um outro enfoque. Dessa vez não são os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, não são as situações de Jezabel, e nada disso, mas a coisa mais perigosa que existe, que é o fator de nós não sabermos fazer aliança com aqueles que são diferentes. E às vezes, aqueles que são diferentes começam a se tornar um problema e um obstáculo para as coisas que Deus tem a fazer. Então hoje, em nome de Jesus, como igreja, como líderes, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos vencer todos os obstáculos que possam existir, e eu quero falar de 4 obstáculos que vão cair hoje, diante de qualquer crise que possa se manifestar nesse mundo. Repetindo, reino de Deus não está em crise. E por isso que hoje você veio aqui, e vamos em nome de Jesus receber vitória contra qualquer obstáculo. Abra a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 2. Perceberam que o bispo Ricardo e eu estamos meio murchinhos? Está faltando algo. Amém? Pastora Fernanda e a bispa Alice estão lá no Mais Que Ver, com a bispa Sônia, com o apóstolo. E hoje às 16 horas, né? Em The Field, lá nos Estados Unidos, em Miami. E nós ficamos sozinhos. E aí eu chego pro Rafael, né, meu filho, estou eu e ele, e sozinho em casa. Eu abraço e falo assim: essa mãe loira faz uma falta, não faz, Rafael? E ele fala: faz. Mas glória a Deus, que é importante a gente estar aqui em comunhão, e é uma alegria de poder estar aqui. 1 Reis 18:2 assim: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 3. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Versículo 9. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Versículo 13. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias.
Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? E respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Versículo 34. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. E agora o Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço uma unção especial nesse dia, meu Pai, que eu possa trazer aqui a palavra que vem do Teu Espírito, a palavra que vem, Senhor, das regiões celestiais, para, Senhor, trazer sobre aqueles Teus ungidos que aqui vieram, que eles possam, Senhor, crer nessa verdade espiritual, que o céu domina. Em nome de Jesus, tudo que possa, Senhor, trazer ou querer trazer abatimento, nós rejeitamos agora. Que a presença do Teu Espírito Santo nos marque nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos sair daqui para as grandes conquistas que o Senhor preparou, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Aplauda mesmo ao Senhor. Como eu falei, todos nós conhecemos bem toda a situação que ele estava vivendo, Elias, 3 anos e meio de seca. Agora, quem preparou essa seca? O Senhor preparou. Havia um domínio maligno de uma entidade chamada Baal, dos seus profetas, Jezabel e assim por diante. E nesse período, durante 3 meses, 3 anos e meio, veio um período de seca, uma crise muito forte. E uma crise que de repente não atingiu somente ao povo que andava ou caminhava com Baal. De uma certa forma ela teve uma extensão muito maior. Mas ainda assim, nessa situação, Deus tinha um caminho que era um caminho totalmente diferenciado. E usou o seu servo, o profeta Elias, para trazer esse caminho e fazer com que aquilo que ele tinha preparado se cumprisse na terra. E nós estamos passando um momento assim. E eu tenho certeza que Deus está tratando esse país. A malignidade, a corrupção, a idolatria, tantas coisas que nós sabemos que fazem parte dessa nação desde a fundação dela, tem que cair por terra. Há hoje, praticamente 30% da nossa nação são filhos de Deus. E nós não podemos de maneira nenhuma ser roubados no futuro que o Senhor tem reservado para nós. Há uma palavra profética desde o início do nosso ministério, que o Brasil seria o celeiro do Evangelho para o mundo. Agora, para que essa palavra se cumpra, a igreja de Jesus, ela precisa ter provisão. Vocês concordam com isso? E ali era um momento difícil, um momento de crise. E de uma certa forma, tudo isso que nós vemos que estava acontecendo, trouxe algo que, vamos dizer assim, que trouxe a Eliseu um sentimento de depressão. Quantos viram o quanto Eliseu se abateu com situações ao seu redor? Quantos viram depois ele receber uma ameaça de Jezabel? Ele vai para um deserto, ele pede a sua morte e coincidentemente faltam 40 dias para a marcha para Jesus, que vai ser um transformador dessa nação. E ele no deserto, ele come do pão da vida, Jesus Cristo, se alimenta da água viva, Jesus Cristo, e se levanta 40 dias e 40 noites, ele caminha até o monte do Senhor. Mas ali ele entra numa caverna, sentimento de depressão, por não entender o momento. E nós muitas vezes começamos a nos deixar abater como Elias estava, por nós não entendermos e às vezes até por lidarmos pessoas que menos entendimento têm do mundo espiritual do que nós.
E Elias precisava entender, e nós precisamos entender. Fase é fase. Tem começo e tem fim. A nossa leve e momentânea tribulação nos acrescenta eterno peso de glória. Para que nós não deixemos entrar esse sentimento de crise no nosso coração e não sejamos roubados no nosso futuro, porque há um período que vamos passar, vai acabar, e daí para frente o Senhor tem preparado os lugares altos para nós. Então hoje, em nome de Jesus, preste bem atenção nessa ministração, para que você não seja roubado na tua fé, no teu chamado, no teu ministério, e que você não entre numa caverna de depressão e de medo, que você não fique longe daquilo que é o teu chamado ministério, porque quando Elias chega até aquele lugar onde Deus está, o Senhor pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Qual que é a sua? Volta para o teu caminho. E ali ele dá uma direção para ungir e efetuar determinadas situações. Então, nós não vamos entrar em caverna, nós não vamos viver deserto. O pão da vida, Jesus Cristo, a água da vida, já está nos dando todo o suprimento, e nós vamos passar por essa fase embaixo da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. E se algum sentimento há no teu coração de parar de caminhar, de desistir, de buscar outro caminho, em nome de Jesus, que caia por terra isso hoje. Deus é Deus. Amém? Você sabe o que quer dizer, Elias? Só o Senhor é Deus. E só o Senhor tem o controle de tudo. Você não está na mão de nenhum ímpio, você não está na mão de ninguém, você não vai comer da mão de Jezabel, você não vai abrir mão do teu chamado. O Senhor tem coisas maiores para fazer e realizar na tua vida, e você vai viver em nome de Jesus. Repita comigo: em nome de Jesus, eu vou vencer todos os obstáculos que queiram se erguer contra o mover apostólico, e eu vou à frente, não vou entrar em depressão. Pelo contrário, eu vou para os lugares altos, eu vou para o monte de Deus, eu vou para o monte da transfiguração, eu vou para o monte Carmelo, eu vou aonde a provisão do Senhor já está reservada, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. E nós vemos que no momento em que ele faz um altar ao Senhor ali no Monte Carmelo, ele coloca algo de resistência. A água resiste ao fogo. Quantos concordam com isso? Então ele tinha feito um voto ali de que cairia fogo do céu e consumiria aquele altar, e ficaria claro que o Senhor é Deus. Mas ali ele coloca água, coloca 4 cântaros de água 3 vezes, 12, é apostólico. Deus está no controle. E aquela água foi colocada, e aquela água tinha um símbolo de dificuldade, porque se cairia fogo do céu, a água representava a resistência que poderia haver naquele momento. Mas Elias, entendeu essa verdade, derramou aquela água, foi colocado 4 cântaros. E eu quero falar desses 4 cântaros de resistência que você precisa vencer e viver, e vai vencer e viver em nome de Jesus. E não é Baal, não é Jezabel, mas sabe quem são? Muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado. Amém? E a primeira oposição que em momentos de crise pode surgir, são os aliados fracos, que não suportam pressão, que eram quem? Aqueles que preferiram ficar num buraco, numa cova de depressão, comendo pão em água, ao invés de resistir à estrutura de Jezabel. Vejam que aqui Obadias, que era um homem de Deus, temente ao Senhor, ele coloca ali 100 profetas. Se nós olharmos, eram 100 homens como Elias, não eram? Mas sabe o que faltava? Um sentimento de amor e apego à vontade de Deus. E às vezes nós convivemos com pessoas que no momento da pressão não suportam e entram em depressão, se escondem, se submetem.
E nós não vamos nos submeter, pelo contrário, você que veio aqui, você vai ser um referencial do poder de Deus. Você vai se posicionar espiritualmente e não vai permitir que o sentimento de pessoas que são fracas, que elas que muitas vezes entram nessa depressão, elas precisam da tua unção, da tua autoridade e principalmente que você entenda a limitação dessas pessoas. O reino de Deus, ele é composto de vários tipos de pessoa. E o reino de Deus, ele se toma pelo esforço. Porém, nem todo mundo tem a estrutura que Deus nos deu. Você é ungido de Deus. Então, alguns oficiais, muitas vezes, chegam em determinada hora, na pressão, começam a entrar. Mas Deus vai alimentá-los através da tua boca. Através de Elias, aqueles homens foram tirados daquela situação e daquela cova. Deus te deu palavra de poder e de sabedoria. Por isso, em nome de Jesus, ainda que seus oficiais, ainda que alguém que você confiava ministerialmente, de repente não está correspondendo, em nome de Jesus, se ele não puder, Deus vai enviar alguém que vai te ajudar. Tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Tem gente boa. Não abra mão daquilo que Deus tem feito na tua vida e o que Ele vai realizar de forma completa. Repita comigo, em nome de Jesus. Eu amo o meu chamado e eu amo aqueles que caminham comigo. E a despeito da fraqueza deles, eu vou buscar forças no Senhor e vou fortalecê-los. A unção que está em mim é o meu diferencial e eles vão viver um novo tempo nos lugares altos, vão sair da depressão, vão sair da cova e vão para o lugar alto em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você tem essa unção, não abra mão. Aleluia. Imagine ele convivendo com 100 homens dentro de uma cova, homens como ele, comendo pão. E o pão que vinha de Jezabel. Que loucura é essa? Não é esse o tempo de Deus para você, em nome de Jesus. Você está embaixo de cobertura apostólica e Deus tem caminhos para você viver o que você nunca pensou e nem imaginou. Não abra mão do teu chamado. Amém? A segunda oposição, os vendidos que ainda querem nos caluniar. Se ergue o rei Acabe. O que Acabe era? Um vendido. O próprio Senhor o amava. Vocês sabiam que Deus amava o rei Acabe? É verdade. Mas sabe o mal dele? Ele se vendeu a Jezabel. Ele abriu mão daquilo que era o seu chamado para querer levar da forma dele aquilo que era mais cômodo. Quem conhece pessoas que já saíram do nosso meio para viver uma vida mais cômoda e para se potencializar ficam ainda nos caluniando? Quem conhece alguém assim? Então, não era diferente na época de Elias. Saiu da vontade de Deus e chega ainda, cara de pau. Vem caluniando, vem falando, ô perturbador de Israel. Agora, Elias nem se incomodou com o rei Acabe. Quem é o rei Acabe? E quem é esses? Já mostra muito claro. Se fossem pessoas de bem, estavam no nosso meio, estavam no teu ministério, no teu chamado, embaixo de cobertura espiritual, e não estariam agora tendo que se potencializar falando mal. E vão cair por terra em nome de Jesus. Não se abale com calúnia, não se abale com argumentação, não se abale com fofoquinhas, em nome de Jesus. Acabe era rei, mas sabe o que aconteceu? O ungido de Deus tinha poder e autoridade e falou, perturbador de Israel, é você e a tua família. Elias não deixava barato. Ele tinha consciência da sua unção. Então, não se preocupe com quem saiu. Não se preocupa com gente rebelde, que tem que manipular situações e falar mal e caluniar, porque essa é a única forma deles, entre aspas, sobreviverem, mas sobreviverem por pouco tempo.
Porque você tem um chamado vindo de Deus. Quanto tempo Acabe permaneceu? Nós conhecemos bem, infelizmente, a história dele. Mas Elias permaneceu, e não só permaneceu. Na hora que ele tinha que estar na presença de Jesus, centenas de anos depois, ele estava lá no lugar alto. Centenas de anos depois que ele foi arrebatado, ainda o lugar alto era dele, e o lugar alto é teu, o lugar de honra é teu. Não se preocupe com quem quer dividir, não se preocupe com quem fala mal, não se preocupe com o manipulador, porque a unção que está sobre a tua vida vai fazer o resto. Você vai viver aquilo que é a palavra da aliança. Deus tem pessoas que têm aliança com você e que vão fazer aquilo que é necessário ser com você, um só. A marcha para Jesus é isso. É a unidade do corpo. A CIAB é isso. Você que talvez esteja passando um momento ministerial difícil, nós estamos aqui para poder, naquilo que for necessário ao nosso alcance, te ajudar. Amém? Estamos com esse sentimento e vamos viver essa comunhão. Estamos em aliança. E pode ter certeza, esses 40 dias à frente, Deus vai te honrar, vai te abençoar. E depois da marcha para Jesus, novo tempo de Deus. Quem crê que Deus tem um novo tempo aí reservado? Então repita comigo, em nome de Jesus, eu não vou me preocupar, eu não vou me abalar com os vendidos que ainda querem me caluniar. Pelo contrário, vou me posicionar, estruturado, na palavra profética e apostólica, e vou à frente. Eles ficarão para trás, eu vou permanecer no lugar alto que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus vai te levar à frente. Deus vai te levar à frente. Quando Elias, depois nós conhecemos a história, veio a água que o Senhor prometeu que viria, e a água e o suprimento que Deus prometeu, vem, fique em paz. Amém? Nesse momento, o rei Acabe foi à frente com seu carro de ferro. E Deus veio e com a sua mão levou Elias mais à frente do que ele para Jezreel. Então não se preocupe com o que tem e o que não tem. Você tem a mão do Senhor que vai te levar à frente. A mão do Senhor vai te pegar e vai te levar à frente de quem quer que seja que queira comprometer a obra que Deus tem para a tua vida. E você vai ter a vitória completa em nome de Jesus Cristo. Amém? E a terceira oposição que muitas vezes nós temos que infelizmente conviver são os nossos amados, que pelo desgaste da crise, querem nos trazer conformação. Obadias, desgastado, a crise, vai conversar com Elias, abatido, chorando, e ainda fala, você não sabe da minha fidelidade a Deus? Eu tenho servido em extremo ao Senhor, porque os profetas que estavam lá, agora estão na cova. Meu, só se lamentava, e achava muito dar um pedaço de pão. E às vezes nós convivemos com pessoas que são assim, estão abaladas. Mas em nome de Jesus, não se deixe abalar por aqueles que estão se submetendo à crise. Reino de Deus não está em crise, você não está em crise. Você tem um suprimento que vem das regiões celestiais. Não deixe que esse sentimento, porque vem um que não tem comunhão com Deus, vem um que já se abateu, vem um que muitas vezes poderia estar ajudando a obra, mas fica tão preocupado com a crise e não semeia. E aí você fica preocupado, mas se ele não semeia, amém. Se ele não semeia, Deus vai mandar aquele que semeia. Deus vai mandar aquele que tem provisão. Vejam que Obadias, com todo o discurso dele, sabe o que acontece? Às vezes espera de uma pessoa e não vem. Pode deixar, Deus tem as pessoas que vêm, mas a tua provisão, Deus vai mandar. Faça a obra de Deus. Continue fazendo, continue caminhando. Se dedique o máximo que você puder. A marca de Elias era a marca da dedicação.
E essa é a marca que Deus trouxe sobre a tua vida. Não se abale com aqueles que já estão enfraquecidos. Pelo contrário, a tua força vai fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Hoje você vai receber uma unção de poder e autoridade nos lugares altos. E o Senhor vai te honrar. Vejam que aqui, esse Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A ótica muitas vezes do homem, e eles faziam seus sacrifícios nos lugares altos, sabiam disso? Por isso que Baal fazia o sacrifício no Monte Carmelo. E Monte Carmelo, sabe o que quer dizer Carmelo? Vinha de Deus. Vocês sabem quem é a vinha de Deus? Somos nós, a igreja. Nós não vamos permitir que Baal faça altar em cima de nós. Pelo contrário, nós vamos pôr o nosso altar onde Deus responde. E Deus vai te responder. Era a vinha de Deus e ele foi colocado lá. Agora, a palavra de Deus é muito clara. De onde me virá o socorro? O teu socorro não vem do monte alto. O teu socorro vem do Criador do universo. Vem do Deus Todo-Poderoso. O que é um monte alto? Para aquele que criou as estrelas, as galáxias, esse universo. O teu socorro vem dele. Porque sabe o que acontece? Às vezes você espera desse, você espera daquele, você espera... Não vem, vem de Deus e não vai falhar. Continua caminhando, vai buscar no altar do Senhor, que pode ter certeza, Ele vai responder. Ele vai responder. Repita comigo, em nome de Jesus, eu vou vencer essa oposição dos nossos amados, que estão desgastados pela crise e querem que nós nos conformemos. Nós não vamos nos conformar. Nós vamos avançar, nós vamos ocupar os lugares altos, no nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. E a quarta oposição, a falta de fé dos que você vai ajudar, que só querem receber. Até quando cocheareis entre dois senhores? E nós muitas vezes estamos à frente de igreja, de repente, alguns membros, eles vêm com a sua inconstância, vêm com a sua falta de fé, e querem que tudo saia de você. É assim ou não? Mas, eles têm que entender uma coisa, você vai ensiná-los claramente. Sabe onde Deus ordena a bênção? É na casa dele. Amém? Porque sabe o que acontece? Às vezes as pessoas querem profeta de telefone, quer profeta de WhatsApp, quer profeta de tantas formas de comunicação, só que você é profeta na casa de Deus e eles vão entender. Estão em crise, estão em dúvida, estão entre outros senhores, não vêm na igreja, domingueiros. Deus vai tocar na vida deles. Deus vai pôr a mão, porque é na casa do Senhor que eles vão buscar e vão ter a vitória. E o Senhor vai te dar unção e autoridade e poder para que eles possam estar aqui, porque é na comunhão do corpo que Deus ordena a bênção. Então ali aquele povo que já estava acostumado com a situação de Baal, a crise, os 3 anos e meio e tudo aquilo que a gente sabe, de repente começou a gritar: só o Senhor é Deus. E esses que estão desgastados pela unção e pela palavra da tua boca, abra a tua boca que o Senhor vai encher de poder. Abra a tua boca que Ele vai responder através da tua boca. E vão reconhecer que o Senhor é Deus. Quantos creem que Deus vai fazer e vai trazer transformação? Amém? Nós às vezes nos entristecemos, principalmente nós que estamos à frente de igreja. Você se dedica, você prepara uma palavra, você vai para a igreja, tem 20 gatos pingados, 10 gatos pingados, tem 3. Ai, Jesus. Quem já ficou até irritado com isso? Sabe o que acontece? Alguns
precisam viver um aperto para valorizar a palavra que sai da tua boca. Ela é verdade. E determinadas pessoas precisam aprender isso. E só aprendem dependendo da palavra que vai sair da tua boca. Por isso hoje, em nome de Jesus, continue crendo, a despeito da fraqueza de muitos que não querem ajudar, você ainda ajuda e eles só querem receber. Deus te chamou para isso. Como, bispo? Deus nos chamou para isso ou não? Os discípulos de Jesus, se nós olharmos quando eles foram chamados, se juntasse os dois não davam um. Os dois irmãos, cabeça quente, Tiago e João. Senhor, manda fogo nos samaritanos. E Jesus queria salvar os samaritanos. Não é isso? O Tomé, só acredite se eu pôr o dedo na ferida. Ah, é? Então vem cá, você vai fazer uma exumação. Num corpo ressurreto. O corpo de Cristo está vivo. O corpo de Cristo somos nós. E muitos incrédulos, às vezes querem tocar. Deixa tocar, você vai ser referencial de poder e autoridade. De fé. De fé. Jesus não amaldiçoou, Jesus entendeu a limitação de Tomé. O outro, Natanael, arrogante. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? O cara morava numa vila, Nazaré era maior do que a vila que ele morava, e o cara se achava. Já pensou a conviver? Aí quando Jesus dá uma pequena profecia. Uau! Então olha, tem gente que acha que é muito, e uma palavra tua saindo da boca vai transformar essa vida e ela vai dar fruto. Então, tem arrogantes? Trata, cura, abençoa. Vai se envolver no mover apostólico. E até Judas deu fruto. Senão não tinha caminhado com a bolsa. Amém? E às vezes, é melhor um Judas perto do que longe. Pelo menos você está de olho nele. É verdade? Então, nós às vezes temos que ter um coração de pastor mesmo. Porque o Senhor Jesus Cristo foi as últimas consequências por amor a Judas. Ou não é? Foi as últimas consequências. Quando o diabo entrou, não tinha mais jeito. Ele falou, vai, faz o que você tem que fazer. O diabo entrou, agora não tem jeito. Mas quem levou foi o diabo com a permissão de Deus. Não a tua. Deus chamou para pastorear o rebanho dele. E o rebanho dele, você não sabe quem é Judas e quem é Pedro. Pedro bateu umas bolas na trave. Bateu ou não bateu? Chutou o pênalti, bateu na trave. Ah, não chutou fora, mas bateu na trave. E Pedro foi alguém que deu muito fruto. Arrogante? Não. Ele era muito cheio de si. E às vezes nós lidamos com pessoas cheias de si, mas que têm virtudes, e essas virtudes vão se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Nós temos que aprender a lidar. Lá em Santana, tinha uma presbítera. Cadê? Tem alguém de Santana aqui? Amém, já tinha visto, só com o meu olho de longe. Tinha uma presbítera que a gente chamava ela de Madame Mim. Quem sabe quem é a Madame Mim? É a bruxa do Walt Disney. Quem lê o gibi do Tio Patinhas, do Pat Donald, Madame Mim. Então vocês imaginem a mulher. E nessa situação, todo mundo vinha cada dia. Falava, não aguento mais essa mulher. E sabe o que aconteceu? Nós confiamos nela. Você acredita que essa mulher deu fruto? Deu fruto. O homem espiritual não vê os defeitos, enxerga as virtudes. Jesus enxergou virtude em Pedro. Jesus enxergou em virtude em todos aqueles que estavam lá. Jesus enxergou virtude num publicano. Jesus enxergou virtude no irmão que zoava ele. E sabe o que aconteceu com o irmão que zoava ele? Se transformou
numa das principais colunas, apóstolo Tiago. Amém? Então, Deus te chamou para você cuidar de um rebanho. E você tem Deus na tua vida e você vai continuar caminhando. Você vai trazer transformação nas vidas. Amém? Até o apóstolo nos ministrou uma vez algo muito importante. Deus nos chamou para sermos como Elias, transformar agricultores em profetas. Não foi isso que ele fez com Eliseu? Eliseu, vamos dizer, mais ou menos, Eliseu nada mais era do que um filhinho de papai fazendeiro. É real. 12 juntas de bois, numa época de crise. O cara tinha muita terra para ter 12 juntas de bois. Ele estava trabalhando com a 12ª, podia trocar as juntas de bois. E de repente vem o chamado. Mas com Elias, Eliseu se tornou o profeta mais parecido com Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Deus te chamou e te constituiu, e essa unção de Elias está sobre a tua vida. Você vai transformar agricultores em profetas de Deus. Por isso não abra mão. Não abra mão. Ministre. Continue crendo. Se disponha. O teu exemplo é muito mais importante do que palavras. As tuas atitudes, a tua dedicação. Tudo isso é visto. E tudo isso vai trazer o fruto, porque o reino de Deus não está em crise. E hoje, em nome de Jesus, você vai viver essa dinâmica nova que o Senhor tem. E mais outros que nós conhecemos, que caminharam com Jesus e deram fruto. Repita comigo, em nome de Jesus. Diante da falta de fé, de alguns que eu vou ajudar, e que muitos que só querem receber, eu vou dar mais do que aquilo que eles precisam. Eu sou provedor daquilo que há nos céus. Eu sou aquele que tem a palavra profética, a palavra apostólica de transformação de vida, e vamos viver o Israel de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, aleluia. Israel era a nação de Elias, que estava comprometida. Mas esse ano é ano de Israel, e você pode ter certeza que nós vamos viver a plenitude das promessas que Deus tem para você e para aqueles que você ama. Amém? E eu quero profetizar 4 bênçãos da tua perseverança. Quantos vão continuar perseverando aqui? Em nome de Jesus. Sinceramente, quantos estavam desgastados ministerialmente por causa desse momento que estão aqui hoje? Levante a sua mão. Aleluia. O Senhor hoje vai te encher de uma nova unção. Amém? Vai te renovar. E 4 bênçãos da tua perseverança. Primeiro, se os homens não respondem, Deus vai responder com fogo. Eu estou perguntando há tanto tempo. Eu esperava aquilo do cara. Eu esperava esse. Eu esperava, amém. Esperou, não aconteceu. Deus vai responder com fogo. O povo nada respondeu. Não foi isso? Ficou entre os dois pensamentos. Mas Deus respondeu. E Deus vai responder com fogo, com atitude. Pode ter certeza. Deus vai fazer você prevalecer no teu chamado. O teu chamado tem que ser mais importante do que a tua própria vida, entenda isso. Quando você entender isso e tiver esse sentimento, pode ter certeza, Deus vai responder com fogo. Amém? A segunda bênção da tua perseverança: se o fogo não resolver, Deus vai mandar água. Amém? Às vezes você espera, lembra que quando ele estava na caverna, veio fogo, veio o vento, veio o terremoto, não resolveu? Deus mandou um cicio, mandou um vento. O que Deus manda, Ele tem poder para resolver. Não deu certo o fogo, Deus vai mandar a água.
Deus vai mandar o suprimento, Deus vai mandar tudo aquilo que é necessário. Você não vai viver a vergonha. Você é referencial de Deus. Como eu falei, Elias quer dizer, só o Senhor é Deus. Então ele tinha consciência de que ele, como profeta, iria responder: responde-me, Senhor. E o Senhor respondeu, e o Senhor não vai falhar. Ainda que muitas vezes você possa não enxergar de onde possa vir. Porque quando Deus mandou água, 7 vezes ele teve que ajoelhar. Persevere em nome de Jesus. Continue caminhando. Persevera. A água veio. Não foi na primeira vez que ele falou: vem fogo. Veio fogo. Mas a água veio quando ele ajoelhou a primeira, quando ele ajoelhou a segunda, quando ele ajoelhou a terceira, quando ele ajoelhou a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Então, há tempo de Deus, e você vai aprender uma coisa: perseverar. Mas consciente, no altar que você tiver, Deus vai mandar resposta, Deus vai mandar o suprimento. Não abra mão, em nome de Jesus. E a terceira bênção: Deus vai pôr os teus inimigos na tua mão. Na tua mão. Porque às vezes nós temos realmente inimigos. Pessoas que remam contra, pessoas que querem que você seja derrotado, pelas pessoas que te caluniam, que falam por trás, manipulam. Tudo isso existe, mas existe um Deus que vê todas as coisas. E assim como os inimigos foram colocados na mão de Elias, Deus vai pôr os teus inimigos nas tuas mãos. É Isaías 54, 14 a 17. Quem crê que Deus tem um anjo chamado anjo assolador? Tem. Eu vou lembrar aqui, quem é da minha época aqui da Vila Matilde? Amém. Tem alguns aqui, aliás, vários. Na época que eu estava aqui, vocês lembram que eu trabalhava com desenho, era bem o início da minha caminhada. Era um estúdio de desenho que eu tinha. E o dono de uma empresa chamada Zugos, que era uma confecção, me enganou, me manipulou. Eu trabalhei praticamente um mês para ele, e o cara não me pagou. Eu estava passando uma situação tão difícil, irmãos. Eu não tinha dinheiro para fazer a feira. Porque eu parei de trabalhar para outros clientes para satisfazê-lo. E o cara me deu o maior golpe. E nessa situação, eu ainda, na época, hoje eu sou mais calmo, mas na época era meio... Eu fui até lá para conversar com ele, ele me chamou lá na confecção dele, só estava eu e ele. E aí ele começou a me provocar. E aí uma hora, sabe o que ele fez? Ele chegou e me deu um empurrão, me empurrou aqui no peito. Ai, na hora, o velho Geraldo estava renascendo. Tinha uma tábua de passar roupa, eu peguei a tábua de passar roupa e eu ia virar em cima da cabeça dele. Na hora o Espírito Santo me falou: é uma armadilha. E eu joguei e fui embora. Ainda no caminho, quando eu estava saindo, ele me deu ainda um chute nas costas. Irmãos, isso quando eu era do mundo, falava para mim: você é um bobo, já era. E eu assim, tremendo, queria voltar a arrancar o pescoço do cara, com a cabeça e tudo. Mas aquilo que o Espírito Santo me falou, eu entendi e fui embora. Irmãos, eu fiquei tão chateado, tão decepcionado, naquela noite. O Senhor me deu audível. Isaías 54, 14 a 17. Vamos ver? Amém. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. É direito teu. Quem conspira contra você vai cair diante de você. E se resistir, Deus vai mandar um assolador.
Em nome de Jesus, não tema. Não tema. E aí, aquela palavra falou forte ao meu coração. Passei momentos de dificuldade, tribulação. E um dia, estou lá na empresa, na estamparia. Entra, não, nem era estamparia, era o meu estúdio. Entra correndo o irmão desse homem. O irmão chamava Fino, o apelido dele era Fino. E o Fino entrou agitado, ele falou assim: quanto que meu irmão te deve? Eu falei: ele deve X. Ele falou assim: não, corrige, marca o tempo que foi, que faltou para ele. Não, eu falei: eu só quero aquilo que me é de direito. E aí ele veio, pagou em dinheiro e foi embora. Eu falei: caramba, o que aconteceu? O que aconteceu? O assolador. Aí sabe quem foi o assolador, irmão? Se eu contar para você. Um dia eu estou conversando com a minha mãe e falando da situação. Falei: mãe, eu não sei o que aconteceu. Deus me deu um livramento. Contando com ela, conversando com ela. Ela vira assim: eu vou te contar. Eu falei para o teu pai o que o cara tinha feito com você. E ele pegou uns amigos dele. E foi na empresa do cara. Ele era na época de uma organização chamada Operação Bandeirantes, DOI-CODE, de repressão ao terrorismo. Meu pai, misericórdia. Ele levou 2 caras de metralhadora. Entraram e ainda levou um outro cara, que era da Federal, e falou: você vai pagar para todo mundo o que você deve, e vai pagar, e se você não pagar, nós vamos fazer um levantamento dos seus 5 últimos anos, você pode ter certeza, você vai preso. Quem diria que o assolador era o meu pai? Quem conheceu o Geraldão aí? Amém? Deus usa as coisas mais loucas que a gente pode imaginar. Vocês sabem que meu pai, quer dizer, se converteu assim, né? Aceitou a Jesus. Sabe como é que meu pai aceitou a Jesus? Um dia, o apóstolo ganhou, lembra a BMW que o apóstolo ganhou naquele sorteio? Quem lembra disso? Ele ganhou uma BMW e meu pai um dia viu o apóstolo com a BMW e pegou a chapa da BMW e jogou no bicho. E deu na cabeça. Sabe o que ele fez? Se converteu, começou a ir na igreja. Por isso, nós temos que ter um coração como o de Deus. Já pensou? Ganhou na cabeça no jogo do bicho e começou a vir na igreja com a chapa do carro do apóstolo. Que loucura é essa? Isso é o evangelho. O que meu pai, como assolador, fez para Deus me trazer, o Senhor fez para ele, para levar a salvação. Então, em nome de Jesus, creia. Deus vai preparar para você e vai pôr os teus inimigos nas tuas mãos. Hoje nós vamos orar, esse anjo assolador vai ser liberado para cumprir com a justiça de Deus. Tem coisa que você não pode fazer e nem queira fazer. Entrega para o Deus de justiça. Amém? Tinha coisas que Elias não podia fazer, mas Deus fez. Ele liberou uma palavra, Jezabel foi comida por cachorros. Palavra que Elias liberou, Deus fez. Elias liberou uma palavra para o rei Acabe e falou para ele: o teu sangue vai se derramar com o sangue do homem lá, eu lembro desse nome, já vinha de Nabote, né? Nabote, de um homem que ele tinha levado para a morte, ele e Jezabel, chamado Nabote. Teu sangue será derramado. Ele está no meio da guerra, vem uma flecha, entra no meio da armadura e acaba ferido. Então, em nome de Jesus, entra no descanso de Deus. Limpa o teu coração de qualquer sentimento de vingança. A ira de Deus a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai entrar no descanso do Senhor e o assolador vai entrar na situação e vai trazer aquilo que é a justiça de Deus. Repita comigo: em nome de Jesus. Creio que Deus vai pôr os meus inimigos
nas minhas mãos, e eu vou viver a dinâmica do reino que o Senhor preparou. O reino de Deus não está em crise. Eu vou viver a honra do Senhor no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Eu passei muitos momentos aqui, muitos momentos bons, alegres, ótimos. E eu estava até conversando, né, que eu ainda hoje ando de moto também, né? Então eu chegava de moto aqui com um mochilão que era maior, parecia uma geladeira nas minhas costas. Essas geladeirinhas que o pessoal de pizza pega era pequenininha perto do mochilão. Quem lembra dessa época também? Aí eu chegava, e às vezes eu chegava aqui, tinha alguém que me falava, tal menino aprontou uma coisa. Tinham 2 irmãos que eles ficavam na igreja, e sempre eu via alguma coisa errada que eles faziam. Eu já estava ficando irritado com eles. Cada vez que eu chegava, eles ficavam durante o dia na igreja e aprontavam alguma coisa. Aí um dia, eu falei, vou tomar uma atitude. Quando eu falei que eu ia tomar uma atitude, eu tive um sonho. Um sonho com o dele, o menor deles, devia ter uns 9, 10 anos. E no sonho eu chegava para ele e falava assim, ô, tudo bom? Que eu gosto de criança e tal. Oi, tudo bem? E ele não me dava a mão. Aí eu brincava de, oi, tudo bom? E ele me dava a mão. Aí eu fiz a 3ª vez, ele não me deu uma mão. Na 4ª, eu virei para ele e falei assim, você vai me dar a mão ou não vai me dar a mão? Aí quando ele levanta, ele não tinha a mão. Era um toquinho. E eu acordei. E aí eu fui saber a história desses 2 meninos. A mãe, ela morava aqui, nesses predinhos embaixo da ponte. E o pai havia abandonado eles, ela trabalhava o dia inteiro. E o lugar onde ela sabia, ela era da igreja, que ela sabia que os filhos ficavam seguros, era aqui dentro. Então não adianta a gente querer receber de quem não tem para dar. Amém? Não adiantava Elias ficar esperando do povo. Não adiantava Elias ficar esperando daquele que dava o pão. E não dava também para ele ficar esperando dos 100 que estavam na cova. Mas uma coisa é certa. Ele iria receber de Deus para dar. E hoje você vai receber direto de Deus. Você vai receber o alimento que vem dos céus. Você vai comer do pão da vida, Jesus Cristo. E da tua boca vai sair o alimento para aqueles que não têm. Mas que você vai levar a ter em nome de Jesus. E aqueles 2 meninos cresceram, se tornaram servos de Deus. Houve uma transformação. Um deles ficou até no louvor, ainda no renascer preso durante um tempo. Quer dizer, Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Você vai andar por eles. Quantos querem andar nesses caminhos? E a 4ª bênção, por você vencer as 4 oposições. Deus trará herança nos lugares altos e no vale fértil. Amém? Deus vai te dar herança embaixo e em cima. Deus vai te dar herança em todos os lugares. Ele recebeu poder e autoridade sobre o Monte Carmelo. Mas, na hora que veio a água, a chuva, ele foi para o vale fértil. Porque no vale fértil não tinha chuva. E o vale fértil recebeu a chuva. E Deus o levou com a sua mão e o colocou à frente do rei Acabe. E em nome de Jesus, Deus vai te colocar à frente daqueles que são ímpios. Deus tem herança. E herança não é só herança espiritual. Herança é herança física também, patrimonial. Porque às vezes nós nos conformamos. Ai, glória a Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. E o diabo deitando e rolando. Não foi Jó que fez isso? O diabo tocou em tudo. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Ô Jó, acorda, meu. Deus tem porção dobrada. E você vai ficar nessa inconstância? Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. Israel recebeu tribos, terra, território. Terra prometida. Deus tem terra prometida para você. Deus tem herança no lugar fértil e tem herança nos lugares altos. E você não vai abrir mão em nome de Jesus. Deus tem um caminho preparado para você. E Deus vai potencializar e vai mudar a tua história.
Amém? Eu lembro que quando o apóstolo ganhou a BMW nesse sorteio, e ainda meu pai dá umas cutucadas. Eu estava passando uma fase ainda difícil. Estava deixando a estamparia, tudo. E passando uma situação difícil. Meu pai virou e falou assim: o Estevão com aquele carro, você que esse Uno Mille. Quem lembra do Uno Mille? Ai, Jesus, quantas coisas aconteceram aqui. Eu tinha um Uno Mille. E eu ajudava um rapaz chamado Messias. Quem lembra do Messias também? Ele era meu motorista, estava nas drogas, foi recuperado, tudo. E eu estava só com aquele carro. E aí ele foi para Santos buscar tecido. E eu andando de ônibus, resolvendo os problemas, já estava à frente da igreja, tudo caminhando. E aí eu estou um dia atravessando a passarela da estação Itaquera. Aí eu ouço uma brecada e uma batida. E pum! Na hora veio Messias. Eu olhei na passarela, era o Messias. Entrou na traseira de um carro. Olha as coisas que acontecem. É para desanimar e ir embora ou não é? Mas eu não desanimei, não fui embora. Amém? Eu perseverei. Não desanime, persevere. E aí meu pai ainda me joga essa no peito. Estevão com a BMW e você é que esse Uno Mille. Falei, pai, Deus tem para ele como tem para mim. E ele falava assim, fala com ele o que você está vivendo. Eu falei, pai, eu já falei com quem pode resolver, eu já falei com Deus, fique em paz. E aí sabe o que aconteceu? Passou o tempo, Deus me abençoou. Depois eu perdi um outro carro, mas amém. Recebi um outro no seguro. E um dia uma pessoa me chamou e falou assim, eu fiquei sabendo que você foi contemplado num consórcio. Me dá essa carta e vai em tal endereço buscar um carro lá. Falei, tá bom. Aí dei a carta do consórcio, a pessoa fez os trâmites e ele me deu o endereço. E aí me deu o endereço, era aqui, não sei qual das travessas no Tatuapé. Quando eu chego no endereço, era uma concessionária da BMW. E quando eu entro e procuro o vendedor que ele me falou, sabe qual o carro que essa pessoa me deu? Uma BMW. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E quem me viu chegar na Vila Matilde de Uno Mille batido, me viu chegar depois de BMW. Vinha ou não vinha? Quem lembra que eu vinha de BMW? É o seguinte, é agora. O vizinho mora ainda aí? O que? É? Jesus. Ele era bonzinho. Ele atirava bomba aqui em cima. Nossa, era uma guerra. E aí um dia eu cheguei para a minha idade. Um dia o carro falou, oi, igreja está dando. E eu falei, Jesus Cristo também, querido. E aí no fim, eu não sei nem como é que está, mas depois de um tempo parece que ela até se converteu, tudo, não sei o que mais aconteceu. Mas o dia pior foi que fizemos aqui uma reforma e nós fechamos a água pluvial que dava saída daqui. A gente não sabia. Simplesmente fechamos, vamos fechar isso aqui, fechamos. Era o lugar que escoava a água que vinha lá de cima, que ia desembocar no rio. E ficava tudo travado. Primeira chuva que deu, encheu aqui, mas o pior, na casa do vizinho, veio tudo que era do esgoto, do motel que tinha lá. Vocês imaginam o que tinha boiando na casa do vizinho. Quando eu olhei, ó, desapareci. Então, irmãos, tem tempo para todas as coisas. Teve tempo de andar de Uno Mille, teve tempo que roubaram um carro, teve tempo, já semeei muitos carros, nunca fiquei sem carro. Nunca. Deus sempre proveu. O meu pegou fogo na garagem, fui para a Bahia, no fim, Deus preparou um carro. Então, tem tempo para todas as coisas. Talvez hoje o teu momento não seja o melhor momento, mas faz dele o melhor momento.
O Espírito de Deus está na tua vida. Faz dele o melhor momento. É fase. Tem início e tem fim. E pode ter certeza, nessa fase, Deus está no controle. O reino de Deus não está em crise. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Deus tem uma herança preparada para você. Não foi à toa que você veio aqui. Deus tem coisas maiores preparadas. Eu não estou falando que você vai ter uma BMW. Mas agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. São verdades espirituais que muitas vezes nós deixamos de crer por causa de uma fase, de um momento. Elias viu tudo isso e sabe o que aconteceu com ele? Se deixou entrar em depressão. Por isso hoje, em nome de Jesus, eu quero orar e pedir uma unção especial para você, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que você estava desanimado, que você já estava se deixando abater, mas eu quero em nome de Jesus que você seja autêntico com o Senhor, e que você venha aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Você que precisa de uma renovação, você que entendeu essa palavra, homem de Deus, passa por situações difíceis, vem aqui em cima, em nome de Jesus. Mas olha, em nome de Jesus, toma uma atitude de homem de Deus. Elias, no dia que ele precisou ir até diante de Deus, ele foi. E o Senhor o enviou. E a Bíblia fala que mandou ele voltar para o caminho dele. E mandou 3 pessoas que iriam ajudá-lo. Deus tem pessoas que vão te apoiar. Deus tem homens fiéis que vão fazer o que você talvez não possa fazer. Deus tem até pessoas de fora que vão te abençoar. Elias foi abençoado por um rei do inimigo. Então hoje, em nome de Jesus, muda o teu coração. Volte a crer. Volte a crer no impossível. Volte a viver aquilo que o Espírito Santo te prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel. E tem poder para cumprir. Seja hoje renovado. Comece a se envolver mais com o teu chamado. Comece a fazer como você no início fez. Em nome de Jesus. Deus responde. Deus responde com fogo. Deus responde com água. E Deus responde com óleo. Com unção. Por isso hoje você vai receber essa unção, que vai renovar a tua vida. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Você vai retomar o teu chamado. Você vai retomar com todo o potencial que Deus te deu. Ainda, mas aconteceu tudo isso. Aquele me traiu, Acabe isso, Obadias isso, os 100 profetas isso, Jezabel, amém. Esquece. Esquece. Ruma para o novo. Deus tem Eliseu. Deus tem Jeú, gente forte. Deus tem até o rei do inimigo para te abençoar. Amém? Deixa o Espírito Santo te renovar. Busque a essência. Busque. Há uma unção especial do Senhor aqui sendo derramada. É Deus que responde dos céus. O fogo veio do céu. A água veio do céu. A tua resposta vem do céu. Vem do Criador do universo. Do Criador que te ama e te trouxe aqui. E que tem coisas novas ainda para fazer na tua vida. Ora, baxere, barabas. Senhor, derrama a virtude dos céus. Derrama a virtude dos céus, Senhor. Nós queremos ser renovados. Vem com a tua unção de renovação. Eu sei, Senhor sabe do nosso potencial. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem com a tua unção. Nos marca hoje. Marca cada filho teu, cada filha tua com a tua unção, em nome de Jesus Cristo,
Senhor. Vem, Senhor, e traz o teu renovo. Traz sobre a vida dos teus filhos, Pai, a marca da tua unção. Oh, que a virtude do alto se derrame, Senhor. Que a marca da tua aliança renove a vida dos teus servos, Pai. Que o poder da graça cubra, Senhor, multidão de pecados. Traz a restituição, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a virtude do alto se manifeste sobre a vida dos teus filhos, Pai. Oh, derrama da tua unção, renova, meu Pai, renova com poder. Renova com poder, só o Senhor é Deus. Envia aqueles que vão abençoar, Senhor, o chamado dos teus servos. Envia aqueles que vão enviar o suprimento, meu Pai. Envia o suprimento, meu Pai. Abre as janelas dos céus, libera a tua bênção sem medida. Oh, uma unção maravilhosa. Maravilhas do Senhor se manifestando. Oh, Senhor, Senhor, nós te amamos. Amamos a tua obra. Oh, esse é o lugar que o Senhor preparou, Senhor, para manifestação, Senhor, da tua unção, meu Pai. Renova com poder. Que a marca da tua aliança, a tua graça, Pai. Que o diabo não venha mais, Senhor, acusar. Que os caluniadores caiam diante dos teus filhos. A graça os alcançou. O perdão do Senhor Jesus, a purificação que vem de Deus está sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que hoje, meu Pai, a marca da tua unção venha sobre a vida dos teus servos. E se algum, como Obadias, se deixar contaminar, meu Pai, que o poder da tua graça visite agora. Limpa o coração e traz o teu renovo da tua unção em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante as tuas mãos ao Senhor. Oh, recebe do alto, recebe do alto. Oh, do alto vem, vem com resposta, Pai. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Oh, adore, adore ao Senhor. Ele está aqui. A sua unção está derramada, está derramada. Aleluia, adore, adore ao Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Pai, pela tua unção. Minha história, minha vida. Aleluia, aleluia. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me colocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia.
teu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor glorificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Eu não preciso entender, não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não enxergo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir, pra seguir. Vou seguir, te seguir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior. Minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Que a minha própria vida. Que a minha própria vida. O meu chamado é maior. O meu chamado é maior. O meu chamado é maior. O meu chamado é maior que a minha própria vida. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Urabacaia, churabaia, darabaras. Oh, aleluia. Com as tuas mãos levantadas, adore em línguas, querido. Há um mover de Deus aqui tão poderoso nessa manhã. Urabacaia, xadaraba, choreberradarabaras. Vem mesmo, Senhor, nos renovar. Oh, meu Deus, vem mesmo, meu Deus, segundo a palavra do teu servo.
Orabacaiandaraia, chorabarrandaraia, arabarás. Orabacaiandaraia, choreberrandarabarás. Orabacandaraia, chorebecandaraia, chorabarraiandarás. Nós não vamos comer o pão da mesa de Jezabel. O meu suprimento, o teu suprimento vem do Senhor, vem do Senhor. Vem do Senhor, Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída hoje para sempre. Oh, querido, ore, ore, abençoe o irmão que está ao teu lado. Abençoe o ministério dele. Abençoe o ministério dele. Nós vamos correr, ainda que seja pelo deserto como Elias, porque é a mão de Deus que vai nos levar, é a mão de Deus que vai nos conduzir adiante. E nada e ninguém vai nos tirar da nossa posição e nosso lugar de autoridade. Essa é uma manhã de cura, manhã de renovação ministerial. Oh, aleluia! 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 Ele responde com fogo e com água. Aleluia! Aleluia! Ana caiandaraia, chorabarraia andará. Senhor, nós oramos pela nossa marcha no dia 26 também. Deus, quebra as resistências de Jezabel. Tira os impedimentos do caminho, Senhor. Dá graça a todas as sortes de liberações. Esta nação precisa desta marcha, meu Deus. Cobre a vida do teu servo apóstolo, a bispa Sônia, cada um dos ministérios envolvidos, as lideranças, todos que estão trabalhando em prol desta marcha. Pai, abençoa a prefeitura, cada um envolvido, ó Deus. Nós profetizamos que nós vamos viver a maior de todas as marchas, porque o Brasil estará curvado aos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, que manhã especial do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus é fiel. Glória a Deus, Bispo G. Nós somos constrangidos pela presença do Espírito Santo. Sem palavras para agradecer pela unção, pela direção, pela palavra do Senhor. A palavra na boca do Senhor é verdade. E nós somos muito, muito edificados e visitados. Eu sei que cada um de nós que aqui estamos, vamos sair daqui com esta marca. E nós vamos correr a carreira que nos está proposta. Nós não vamos ficar em cavernas. Há ainda muitos Eliseus para serem ungidos. Há muitos agricultores que têm que ser transformados em profetas. E Deus vai nos usar para isso. Amém? Só uma historinha rápida. Bispo G foi meu primeiro bispo. Quando eu saí da Lins, em 2006, e o apóstolo me enviou lá para Lapa. O Bispo G era bispo no Alto da Lapa. Depois ele me contou, não foi no dia, demorou um pouco. Na época ele não contou, mas ele, depois de uns anos, me falou, olha, o dia que você foi para lá, o apóstolo falou para mim, olha,
eu te dei uma responsabilidade de você transformar um agricultor em profeta. Eu sou muito grato, porque o Senhor faz parte do meu chamado, da minha constituição. Amém. E a unção dobrada está sobre eles. Vocês vão sempre ver isso realizar, em nome de Jesus. Amém. É um Eliseu verdadeiro. Ele age com o sentimento do coração. Eu assim, em nome de Jesus, sem vanglória, é um dos melhores bispos que nós temos. E eu sei que essa unção vai ser multiplicada na vida dele, como a de Eliseu. Em nome de Jesus. Recebo. O coração é verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado. Diga: nós estamos em comunhão e nós estamos em aliança. Em nome de Jesus. Ufa. Manhã de glória e de unção. Vamos aqui, antes de dar a bênção, não esqueça, dia 26 de maio, marcha. Olha, eu quero louvar a Deus por cada um dos pastores, cada uma das igrejas que estão aqui conosco. Nós vamos fazer outros cafés ao longo desse ano. E nós temos camiseta da marcha também, para você levar para a tua igreja. E nós vamos sortear aqui, vamos sortear entre todos. São liberada, eu te envio para viver um final de semana maravilhoso, do poder da graça, unção